Muito bom, estamos aqui para essa mensagem de Vênus, mensagem venusiana hoje, para a gente trabalhar mais essa coisa da harmonia, né? A dinâmica de atração que a Vênus faz, né, na nossa vida, que tem toda a reflexão, né, daquilo que está no nosso pensamento, né, está no nosso campo mental. A Vênus recebe essa informação e atrai, inevitavelmente. É assim que funciona e dificilmente a gente consegue lidar com as questões que fogem um pouco, né, daquilo que é o nosso ego, né? Se a gente está com muita coisa no pensamento, né, e essas coisas vão contra aquilo que a gente tem como intuição, aquilo que a gente tem como essência, né, a gente vai ficar atraindo, né, umas coisas que não fazem parte dessa essência, dessa intuição, e a gente vai querer repelir, né? Ou seja, a gente nunca vai estar satisfeito com o que a gente está atraindo ali. Então, é muito importante a gente cultivar os nossos pensamentos, né? Cultivar a nossa consciência mercurial, se a gente quer realmente atrair algo positivo para a nossa vida, algo ali realmente benéfico, né? E a Vênus tem essa dinâmica, é realmente algo inevitável, não dá para a gente interferir nas questões do poder de atração, né, que a Vênus traz para a gente, a não ser que seja pela nossa forma de pensar. Se a gente consegue mudar o nosso comportamento mental, a nossa atitude mental, aí sim a gente despende menos energia para poder verdadeiramente atrair aquilo que a gente quer, né? E isso é extremamente possível. A lei de atração, ou a Vênus, funciona para todos. Não é à toa que a gente faz ali todo um exercício, né, de mentalizar, de visualizar, de trabalhar no subconsciente aquilo que a gente realmente quer atrair. É a Vênus, né? E a Vênus se projeta dentro daquilo que é a realidade orbital do próprio planeta ali ao redor do Sol, né? E dentro dessa projeção a gente consegue mentalizar e impulsionar esse pensamento, e aí automaticamente a Vênus atrai de forma materializada, né? Quando a gente fala de Vênus na astrologia, é isso que acontece, é poder de materialização, é um poder de manifestação, é um poder de atração, é um poder realmente de harmonizar aquilo que está no nosso campo intelectual com aquilo que é a nossa realidade, né? Puramente, né, de atrair as coisas, né? A realidade ali que está muito ligada ao nosso poder gravitacional, né? A gente tem uma gravidade muito forte, né? Intelectualmente falando, a gente tem uma capacidade muito grande de atrair coisas para a nossa vida, por isso que a gente trata aqui da Vênus também como um fator, né, que depende muito, né, da forma que a gente trabalha ali o nosso Mercúrio. E a gente está vendo ali, né, o símbolozinho de Vênus ali, né, bem bacana, que esse símbolo de Vênus é basicamente o símbolo de Mercúrio, né, só que falta a anteninha, né? Mercúrio transmite, né? Mercúrio é como se fosse realmente ali a força eletromagnética, aquela que emite, né? Aquela que emite. E Vênus é uma força receptora, né? Aquela que atrai, né? É como se fosse ali a carga negativa, né? E essa carga negativa realmente constrói todas as ideias que foram produzidas ou emanadas ou transmitidas por aquilo que é a realidade de Mercúrio. E a gente sabe, né? Se você não sabe ainda, Mercúrio fala dos pensamentos. E a Vênus, como a gente está desenvolvendo aqui, ela fala da realidade, de atração. Tudo que a gente vê, né, de poder de atração, lei de atração, né, de criação ou cocriação, essa realidade toda, né, está associado a Vênus. A Vênus, ela traz isso para a gente, ela traz essa realidade muito forte para a nossa vida. E quando a gente compreende isso, que a Vênus ela atrai aquilo que a gente pensa, obviamente a gente vai mudar a nossa forma de comportar, né, o nosso comportamento mental, as nossas atitudes mentais, elas vão mudar, porque aí a gente compreende exatamente que aquilo que a gente está atraindo não é necessariamente aquilo que a gente é ou aquilo que a gente tem como essência.
E aí a gente vai desenvolver, né, todo o processo de transmutação dos nossos pensamentos, transmutação das nossas ideias, enfim, transmutação de valores que realmente são pertinentes para que a gente tenha um novo comportamento e esse novo comportamento venha ressoar com aquilo que a gente atrai naturalmente para a nossa vida através da nossa essência. Através da nossa essência a gente atrai vitalidade, a gente atrai coisas que realmente vão nos colocar, né, numa frequência vibracional de harmonia, né, de alegria, de felicidade, né, enfim. Isso tudo está associado a Vênus e a Vênus cuida necessariamente desses campos, né? Os campos amorosos, os campos ali que realmente relacionam as pessoas, né? Os campos que realmente fazem um ser, né? Um eu, um ego, né? Se relacionar com um outro ser, com um outro ego. E essa relação, né, que esses dois egos criam faz exatamente o poder de atração acontecer, né? Dificilmente uma pessoa se atrai por outra que não está ali num padrão egóico ou essencial da pessoa. Às vezes a gente atrai, né, pessoas ali que realmente a gente acha, pô, não tinha nada a ver comigo, pô, e aí depois foi ver e realmente tinha uma outra afinidade. Porque o ego, ele cria, né, um padrão de fisionomia, um padrão intelectual que, quando a gente vai se aprofundar nesses padrões, a gente percebe que eles não estão alinhados com a nossa verdadeira essência, né? O ego cria esses padrões e esses padrões são padrões emanados, né, pela nossa consciência mercurial. E essa emanação faz com que a gente atraia pessoas com esse padrão ou com o padrão inverso, né? Que aí quando a pessoa chega com o padrão inverso, né, basicamente ela chega para poder te mostrar uma outra realidade, né? E às vezes a gente fica se perguntando, né? Caramba, eu traí uma pessoa que não tem nada a ver comigo, como é que pode isso? Né? Eu estava pensando aqui em X e apareceu Z, né? Ou seja, é toda a realidade que a gente verdadeiramente consegue transmutar conscientemente, mas que na maioria das vezes a gente transmuta inconscientemente. Lembra que eu já falei aqui pelo canal, né, que a nossa inconsciência ou o nosso inconsciente, né, ele que cria toda a realidade? Pois é, o nosso inconsciente, a gente pode dizer que é a própria realidade como um todo. Tudo que está aqui na nossa frente é basicamente uma manifestação do nosso inconsciente. Se você não quis as coisas que estavam ou que estão acontecendo na sua vida, né, de forma consciente, elas se manifestaram de forma inconsciente. E isso tudo por conta da Vênus que todo mundo tem. Se você não tinha consciência dessa realidade, agora você tem. E agora você vai conseguir construir a sua realidade baseando-se no seu padrão comportamental. E olha, eu sei, é bem difícil, né? Às vezes a gente entrar nessa onda, né? Que parece que é uma moda, né? Essa coisa de lei de atração, essa coisa de a gente cria a nossa realidade. Mas a verdade é que a Vênus sempre esteve aí, né? O planeta Vênus sempre esteve presente em nossas vidas, né? Seja na manhã, como a estrela d'alva, né? A estrela da manhã, a estrela matutina, seja durante a tarde ali, né? Quando a gente vê a Vênus ali, né? Trazendo a realidade do entardecer com aquele seu brilho, né? E isso tudo mostra como que o ser humano se conecta à beleza das coisas, né? Como que você se conecta à beleza das coisas? Você enxerga naturalmente beleza nas coisas ou você busca coisas que externamente, né, foram definidas como algo belo? Por exemplo, existe um padrão de beleza que a gente encontra, né, nos filmes de Hollywood, existe um padrão de beleza que a gente encontra nesses filmes de Hollywood que são separados por categoria, né, categoria de filme, né? Um filme de terror exige ali um tipo de beleza que é diferente do filme de comédia, né? Um filme de ação tem um padrão de beleza que é diferente do filme de terror, e o de suspense e o de drama, né?
tudo isso por conta da forma que a gente é impactado, né, comercialmente, vamos colocar assim. E essa realidade é uma realidade muito importante de ser compreendida nesse momento de transição de era, que é para justamente a gente ajustar, né, a gente realinhar ou reequilibrar a nossa frequência venusiana. A gente tem uma frequência venusiana que ela é definida através do Gasguei. Essa conexão, né, dos chakras, né, é muito interessante isso. A gente vai estudando essa realidade dos chakras para poder realmente alinhar a nossa frequência venusiana, que a gente tem uma frequência venusiana, e dentro dessa realidade vibracional, a gente compreendendo profundamente que o signo de Vênus ou o símbolo de Vênus traz ali uma conexão com o chakra sagrado, a gente vai evitar se conectar, né, de forma impulsiva com as pessoas. A gente vai evitar se conectar de forma carnal, de forma passional, né, essa coisa lasciva, esse ímpeto instintivo que a gente tem, que acaba muitas vezes nos levando, né, a um arrependimento, acaba muitas vezes nos levando a um processo mental que verdadeiramente nos coloca ali num estado bem ruim, depois que a gente tem ali o ato e acaba, de certa forma, percebendo que não era muito bem aquilo ali que você gostaria que acontecesse, ou pelo menos que não era o momento adequado, ou o momento propício, ou o momento ideal para que aquilo ali viesse a se consumar, né? E que realmente precisava de um tempo maior para poder consolidar um sentimento. E sentimento também é uma coisa que pertence ao signo de Vênus, né? Quando eu falo signo, entenda um símbolo, tá? Porque signo é uma definição para o símbolo, né? O símbolo de Vênus. E quando eu falo símbolo de Vênus, também entendam a questão do planeta, porque o símbolo de Vênus é uma definição para um plano, né, existente, né? E esse plano existente é um planeta, né? O planeta Vênus é um plano existente. E esse planeta, esse plano existente, essa realidade venusiana que é traçada simbolicamente com uma bola, né, um círculo, né, que é um conjunto de sentimentos, um conjunto criativo, e uma cruz embaixo, né? A linha vertical, que simboliza a energia sendo elevada, né, a energia em movimento, e a cruz, a linha horizontal que aplana, né, ou estabiliza essa energia. Então, o que isso significa dentro da simbologia? Que existe um conjunto criativo com o símbolo de Vênus que estabiliza todo o nosso processo de manifestação e materialização daquilo que a gente deseja. Tudo que a gente deseja passa por um processo intelectual, né? Aquela realidade de Mercúrio que traz essa coisa bem intensa do pensamento, do nosso intelecto, da nossa realidade consciencial, da nossa realidade que verdadeiramente faz todas as conexões neurais ali acontecerem, e até mesmo a gente receber informações de outros planos dimensionais. Então, dentro dessa realidade, a gente consegue ter o processo ali de desenvolvimento de um pensamento para que haja um objetivo, ou simplesmente o desejo do ego, ou até mesmo o desejo da alma. Se Mercúrio estiver bem conectado ali a essas realidades multidimensionais, a gente consegue expressar os desejos da alma, e a Vênus atrai, né, as possibilidades, ou atrai o plano, a energia e o conjunto criativo perfeito para que a gente possa verdadeiramente manifestar aquilo que a gente deseja essencialmente, né? A gente vem nesse mundo com muitos desejos, e esses desejos vão se manifestando ao longo da nossa experiência humana. É muito interessante, né, a gente divagar sobre isso tudo, a gente refletir sobre isso tudo, porque a gente vai entendendo, né, caramba, então realmente, num determinado momento da minha vida, onde eu tinha um estilo completamente diferente do estilo de vida atual, né, eu atraía um determinado tipo de pessoa. E agora eu atraio outro tipo de pessoa, mas infelizmente eu estou presa ao tipo de pessoa que eu atraí numa vida que não faz mais parte da minha vida atual. Olha só que loucura, né? Para resumir, isso é basicamente o apego aos sentimentos do passado, né? E isso, a Vênus e a Lua conversam muito,
né, elas conversam muito, né, são os dois aspectos femininos que a gente tem dentro do sistema solar que falam muito. É óbvio que elas falam com a Lilith também, né, e o nosso próprio planeta, Gaia, também tem uma representação feminina de fertilidade muito grande, né, mas como a gente está dentro de Gaia, a gente já está incorporando o próprio arquétipo, né, do planeta Terra, o próprio arquétipo de Gaia, né, que é uma realidade que realmente fornece pra gente essa forma humana, né, essa realidade humana que a gente tem. E quando a gente percebe que os sentimentos começam a ser criados dentro de um conjunto que estabiliza toda a energia, né, que estava em movimento, se manifestando ali através dos sentimentos, né, emoções que passam pelo intelecto, né, emoções externas que passam pelo nosso intelecto, caso elas tenham criado uma ressonância com a nossa realidade, né, emocional, e passando pelo intelecto, o intelecto faz o discernimento, faz a distinção. Opa, isso daqui não faz parte de mim, então tem que excluir, né? Não dá, isso aqui não tem como eu transformar isso em sentimento, né? Passou pelo intelecto de forma negativa, exclui. Passou pelo intelecto de forma positiva, mantém. E aí você já tem um outro nível de conexão com essa energia emocional que veio de fora e que entrou em ressonância com a gente, né? Passou pelo intelectual e você sabe que isso é bom para você. E uma vez que você sabe que isso é bom para você, o que você faz? Guarda na memória, guarda o sentimento e vai alimentando esse sentimento com a emoção que o criou, né? Então é muito importante a gente entender isso tudo, que é para justamente a gente perceber quais são as nuances da nossa vida. Se a gente está atraindo ainda tipos de pessoa que corresponde à nossa realidade de 10 anos ou de 5 anos, ou uma realidade completamente diferente da nossa realidade atual, ou se a gente já está atraindo um tipo de pessoa que corresponde àquilo que a gente verdadeiramente é atualmente. Isso tudo faz parte de um processo meditativo, faz parte de um processo de reflexão, e que somente através da meditação e da reflexão, somente através do autoconhecimento a gente consegue perceber. Sem autoconhecimento, isso tudo aqui não é nada. Porque se você está entendendo tudo isso até aqui, né, já estou falando há um bom tempo, né, é porque você já tem esse processo dentro de você. É porque você já tem essa experiência em você, ou porque você já está na busca pelo autoconhecimento e que falta essa realidade em você. Muito provavelmente, quando você sair dessa mensagem, essa mensagem venusiana, você vai ter essa transformação de que existe algo dentro de você que faz total sentido você ressignificar e que é por isso que você está atraindo padrões de uma vida que você não vive mais. Porque você precisa ressignificar, você precisa colocar no lugar essa realidade que aconteceu e que pode ter causado um trauma, pode ter causado ali um impacto emocional tão forte que verdadeiramente você, né, se sentiu ali envolvida com essa realidade. E o pior de estar envolvido com realidades que a gente, de certa forma, menospreza, é que você precisa lidar com essa coisa. É basicamente a poeira ali embaixo do pano, como a gente já falou aqui em uma mensagem de Saturno, né? Você está colocando poeira ali embaixo do tapete, né? E uma vez que você coloca essa poeira embaixo do tapete, a realidade da disciplina e a realidade de todo o senso de responsabilidade emocional que nós inconscientemente desenvolvemos por outra pessoa, por isso que muitas pessoas não conseguem estar com alguém porque elas se sentem tão responsáveis pelo sentimento do outro que elas evitam entendeu? Elas evitam ter essa conexão emocional mais profunda, mais intensa, né? Porém, a responsabilidade dessas pessoas não são tão aparentes assim, né, quanto a gente imagina. E aí a gente já cria um monte de coisa dentro da nossa mente. Por isso que é importante a gente trabalhar a nossa consciência mercurial justamente para a gente atrair para a nossa vida pessoas que estão em conexão com a nossa forma de pensar, né? A nossa forma de pensar define profundamente o tipo de pessoa que a gente vai atrair. É basicamente essa a realidade.
E quando você reflete em cima disso, você percebe exatamente, caramba, exatamente isso, né? Eu estou atraindo pessoas que pensam da forma que eu penso, e também tem aquela questão que você vai atrair pessoas polarizadas. Por quê? Ninguém na face desse planeta consegue ter uma vida constante, assim, linear. A gente tem altos e tem baixos. Muito provavelmente eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho a minha realidade dos meus altos e baixos, e em algum momento eu vou acabar atraindo uma pessoa que vai contra o meu estilo intelectual, ou o meu tipo de pensamento, ou o meu comportamento intelectual, ou até mesmo o meu comportamento espiritual. Eu vou acabar atraindo essa pessoa. Por quê? Porque a realidade venusiana também tem essa polarização. Vênus, quando anda para frente, ela está levando uma realidade nova para a nossa experiência humana. Agora, quando Vênus começa a fazer a retrogradação, ela está polarizando. E nessa retrogradação, muito provavelmente, você começa a atrair aquilo que você não quer atrair. E é exatamente aquilo que você trabalha. E por você trabalhar isso, você vai receber ou atrair essa energia com mais intensidade, justamente para que você possa se fortalecer e tomar consciência da força que você tem, do poder que você tem para poder manipular essas energias. E quando eu falo de manipular, não falo daquela coisa de manipulação, de tirania, não estou falando disso. Eu estou falando de uma manipulação no sentido positivo. Não tem aquela coisa de que você realmente trabalha a sua energia, manipula a sua energia ou direciona a sua energia para a realidade que você deseja alcançar, o objetivo que você deseja realmente ali alcançar na sua vida. Então, é basicamente isso. Quando você atrai um tipo de energia que não encaixa com aquilo que é a sua realidade espiritual, o seu comportamento mental, o seu nível intelectual, as suas experiências, né, como um todo, né, essa realidade que não se encaixa, você vai transmutar isso. E de que forma? É muito simples você perceber. É muito simples você entender que existem pessoas que precisam de ajuda. E a Vênus fala muito disso, né? A segunda dinâmica da Vênus, né? A gente já entendeu aqui a primeira, né? A gente estava falando da primeira dinâmica, né? Que é o poder de atração através do tipo de pensamento que a gente ressoa constantemente na nossa vida. Dentro dessa atração, você manipula essa energia para que você possa harmonizar as coisas. E como que você harmoniza? Vamos lá. Vênus rege o signo de Libra. E Libra traz o arquétipo da ponderação. E o que é o arquétipo da ponderação? É você realmente se conectar a outra pessoa e entender o que ela tem. O que essa pessoa tem internamente? O que vem do interior dela? Né? E você entender essa energia que você está atraindo dela, porque muitas vezes essa energia é uma energia que você precisa transmutar. Né? Transmutando essa energia no outro, você transmuta essa energia em você também, porque o universo está todo emaranhado, né? E o que é emaranhamento? Emaranhamento é quando você, vamos supor aqui, você vai fazer ali café com leite, aí você mexe ali o café, né? Aquilo ali está emaranhando, né? Está emaranhando os átomos que compõem ali o café e emaranhando os átomos ali que compõem o leite. Então tá tudo emaranhado ali, né? Emaranhou. Se você pega esse leite, né, essa caneca e divide a quantidade de café com leite que tem numa caneca numa outra caneca, tá emaranhado, né? Se duas pessoas tomam esse mesmo café com leite, essas duas pessoas estão emaranhadas, elas estão ali com uma química dentro delas que fazia parte de algo único, né? E essa realidade do emaranhamento é exatamente para que a gente possa, esse exemplo, né, é exatamente para que a gente possa entender a razão pela qual a gente atrai pessoas que estão polarizadas à nossa energia, que é para a gente poder harmonizar, né, essa energia do outro, entendendo aquilo. Só o fato de entender o que o outro traz pra gente já é uma capacidade de harmonização. Porque muitas vezes a pessoa vem com a história dela, e aí se a gente não está equilibrado espiritualmente, energeticamente, a gente acaba sendo sugado, porque aí a gente acaba, né, de repente julgando essa pessoa
preconceituosamente ou não permitindo que essa pessoa desenvolva tudo aquilo que ela precisa desenvolver para poder colocar para fora um tipo de energia que você pode transmutar, né? E que se aquilo ali está acontecendo naquele momento é porque essa realidade tem que ocorrer, né? Então, dentro dessa realidade, né, do emaranhamento, né, você consegue entender, né, que a energia do outro vem, você harmoniza essa energia do outro e automaticamente você está harmonizando uma energia que está em você também. Por isso que você atraiu essa pessoa, para poder limpar algo que em você era bem pouco, bem ameno, bem atenuado, né, e que nesse momento já ficou regulado, né? Você regulou, ficou ok com as energias do universo, né? Essa é uma visão muito verdadeira, porque isso realmente acontece, principalmente na vida das pessoas que praticam meditação, principalmente na vida das pessoas que estão ali querendo desenvolver, né, essa realidade mais espiritual. E é muito interessante quando a gente começa a perceber essa realidade acontecendo, né? Porque aí a gente vê o quão somos importantes e extremamente indispensáveis na vida de algumas pessoas. Mas vamos entender indispensáveis aqui como uma realidade de harmonização, né? Porque nós ali podemos ser únicos na vida de uma pessoa em um determinado momento. Isso não significa que será para sempre. O próprio universo é uma realidade constante, impermanente, né? É um fluxo, né? Nada fica parado no universo, nada é estável no universo, né? O conceito de estabilidade é só uma definição para mostrar que existe um período de tempo, né, para que algo venha se desenvolver, venha se consolidar, né, e você possa observar, analisar aquela realidade, né, e traduzir isso como um momentum do próprio universo. O sistema solar é um momentum da nossa galáxia, né? O planeta Terra, abrigando seres humanos, é um momentum do planeta Terra aqui dentro do sistema solar, né? E o Sol, no tamanho que ele está atualmente, é um momentum, né? A Vênus fazendo a sua progressão é um momentum, a Vênus fazendo a sua retrogradação é um outro momentum, e a gente tem que aproveitar cada momentum do universo de uma maneira benéfica, né? E os momentums negativos da nossa vida, onde a gente não estava muito bem com o nosso Mercúrio e a gente acabou prejudicando a nossa Vênus ali, né, nas questões do chakra sagrado, né, o chakra da nossa intimidade, o chakra que é criativo, né? É muito importante a gente entender que esses momentums foram necessários para que a gente pudesse desenvolver aquilo que a gente tinha para desenvolver e a gente pudesse verdadeiramente alcançar um grau de plenitude que viesse a trazer, né, a realidade que a gente vive atualmente. Né? Isso em todos os níveis, né, da existência humana, em todos os níveis, né, da nossa perspectiva como espécie humana. E a gente vai finalizando aqui essa mensagem, né, a mensagem venusiana, realmente como um trabalho que é primordial para que a gente possa harmonizar as nossas relações, né? E quando a gente fala de relação, não é só a relação íntima, não é só a relação amorosa, não é só a relação profissional, não é só, enfim, é a relação familiar também, a relação entre os amigos, tudo isso é relação, até mesmo você com você mesmo, né? No seu embate ali na dualidade que muitas vezes acontece dentro da gente, né? Do ser ou não ser, fazer ou não fazer, né? Ir ou não ir, ficar ou não ficar, estar ou não estar, ter ou não ter. Tudo isso é o processo da dualidade humana por conta de experiências ancestrais que a gente traz no nosso DNA, na nossa carga genética, e que essas experiências ancestrais entram às vezes em um colapso, né? Elas colidem ali, entram em divergência e não conseguem se conectar, não conseguem se encaixar por conta da sociedade que a gente vive atualmente. E aí vem as crises, né? As crises existenciais. E muitas vezes as crises existenciais elas são muito positivas, porque elas nos levam para o processo de autoconhecimento.
E uma vez que a gente entra nesse processo de autoconhecimento, parece que a gente está viciado em uma cachaça, porque é realmente isso que acontece. A gente quer se conhecer a cada vez mais, porque até a gente chegar no ápice do nosso autoaperfeiçoamento, né, demora muito tempo. E é um tempo muito prazeroso também de você experimentar, porque é verdadeiramente um momento que você consegue anexar todas as peças que estavam soltas e você vai criando essa relação entre essas peças e vai entendendo que cada peça faz parte de um momento que definia uma personalidade que tentava se desenvolver em você, né? E você ia, né, modelando isso. Você que eu falo, o você essencial, né? O você puro, né? É o eu interior, né? Que permite e não permite que determinadas coisas aconteçam, né? Justamente porque estamos ou não estamos preparados para essas realidades, né? Todo o impacto emocional que a gente recebe é por conta de um preparo que a gente tem, tanto intelectualmente quanto emocionalmente, né? Se a gente não está preparado para um determinado impacto, obviamente que a nossa centelha ela vai nos dar a intuição, ela vai nos conectar a pessoas que vão nos desviar, né, ali, os anjos da nossa vida, né, que vão nos desviar ali, né, ou nos alinhar, né, melhor dizendo, que desviar você está num caminho, você está numa via e aí você sai dessa via, enfim, não é bem desviar a palavra, é realinhar, né, é você verdadeiramente colocar o trem no trilho novamente, né, e você realmente seguir o seu caminho verdadeiro, seguir o seu caminho do propósito da sua vida, o caminho da sua missão de vida, o caminho da sua essência, e você encontrar verdadeiramente a pessoa ou as pessoas ou uma fraternidade que realmente comporte a sua filosofia, que realmente comporte as suas ideias, que realmente comporte o seu estilo de vida, o seu comportamento, né? Enfim, obviamente que existem muitos grupos para isso tudo e que às vezes a gente não tem o discernimento adequado para poder entender que determinados grupos fazem coisas erradas e a gente não tem que estar lá, e que outros grupos querem a nossa evolução, não só como seres humanos, como espécie humana, né, como seres carnais, animais, humanos aqui, né, mas também como seres espirituais que habitam um templo que é sagrado, né? Se formos dotados de consciência, de razão, para poder experimentar toda essa realidade aqui, não faz o menor sentido que venhamos a viver como animais, né? Como seres primitivos. Então é muito importante a gente estar sempre buscando, né, conhecimento e alinhando esses conhecimentos àquilo que a gente verdadeiramente é. Essa é a mensagem de Vênus. É sempre um grande prazer estar aqui trazendo essas mensagens para vocês, né? Então a gente se vê, né? No passado eu falei que a gente se via no episódio de Júpiter, mas Júpiter não trouxe mensagem nenhuma, então vamos ficar aqui para a próxima semana ou para o próximo episódio, e a gente se vê então no episódio onde a gente vai trazer a mensagem de Saturno. Até lá!